com o Hamilton. Bom dia aí pro restante pessoal. Todos estão ouvindo, né? Tranquilo. Bom, considerando que sim, já que o Hamilton está me ouvindo, bom, o que ele falou, né? O que o Hamilton falou aí, realmente foi desenvolvido aqui na época, né? Por mim e por Rodrigo, né? Que era o outro responsável pelo desenvolvimento do sistema, originalmente. Rodrigo, que é professor aqui do IFPB, mas trabalha atuando com a gente aqui na DGTI no desenvolvimento de sistemas. E aí, em meados lá de 2016, né, nos veio com a área de ensino, a PRE aqui, nossa Pró-Reitoria de Ensino, nos veio com essa proposta de informatizar, de que estaria mudando a metodologia de seleção dos nossos alunos do PSCT e veio com a proposta de informatização, de ter um sistema de apoio para que essa mudança, né, pudesse ser bem sucedida, né? Até para evitar o acúmulo lá de papéis, que iria ser bastante considerável, né? Considerando que o processo seletivo seria gratuito, a expectativa inicial de inscritos era na casa de 20 mil, mais ou menos. E a gente teve até uma expectativa maior, nós superamos essa expectativa, aliás, e demos em torno de 40 mil inscritos nesse PSCT, né? E assim, aí a problemática, né, eu considero como sendo uma problemática, que essa demanda não chegou a mês e meio do início das inscrições, um pouco mais de um mês e meio, tá? E aí a gente trabalhando com esse calendário bem apertado, a gente topou, né, o desafio, e trabalhando com esse calendário bem apertado, a gente conseguiu entregar, né, aos poucos, a gente ia entregando por etapas, né, então a gente entregou as inscrições, a parte lá de fazer as inscrições, e aí, em seguida, fomos trabalhar com as demais áreas do processo seletivo, já que eu teria um tempo maior, aí, um pouco mais de um mês, ou menos de um mês, se não me engano, para o período de inscrição, né? E assim, por que que eu estou falando isso? Para tentar até justificar o porquê de algumas telas, né, inicialmente não serem bem associadas, né? Então a gente foi entregando as funcionalidades e aí pecamos um pouco nessa integração. O sistema ele não é tão intuitivo assim, mas a gente focou bem nas funcionalidades e aí com a perspectiva de ir melhorando isso ou ir refazendo algumas coisas para tentar tornar o fluxo, né, do PSCT usando o sistema um pouco mais intuitivo para os usuários. Sendo que aí, desde então, a gente repassou essa demanda para uns analistas lá do nosso setor de concurso, que é a Compec, e assim, aí, infelizmente, a gente não teve muito, não conseguiu, na verdade, o analista lá não conseguiu fazer muitas modificações, né? Ele tinha demandas lá dele e acabou que o sistema ainda hoje se mantém muito próximo do que o que a gente fez originalmente para o primeiro processo seletivo, certo? O lado bom é que, assim, a gente não teve nenhum problema nesse primeiro processo seletivo e até hoje obviamente que a gente tem alguns problemas pontuais, porque esse não foi um sistema criado do zero, ele já foi criado em cima de uma outra plataforma que a gente tinha aqui no IFPB, né? Então a gente tem alguns pontos pontuais que a gente ainda precisa, de vez em quando, intervir, e por não ter sido feita essa remodelagem, essa integração entre as telas, vamos dizer assim, do sistema, a gente às vezes ainda tem que estar auxiliando o pessoal lá da Lígia, o Tiago, auxiliando em algum. Mas assim, ela pediu até para me explicar, eu achei que era algo mais técnico. Então, assim, para passar o fluxo do sistema, eu vou até que relembrar algumas coisas que a gente fez na época, certo? Então, já peço aí perdão por o sistema não estar tão intuitivo, né? Então, a gente vai explicar e assim, aí fico à disposição para o Hamilton aí, para vocês, se quiserem tirar dúvidas, né? Apresentação, a parte mais técnica, ou então no decorrer da implantação, se vocês decidirem por adotar essa ferramenta, a gente pode estar tendo uma explicação um pouco mais detalhada, tá? Então, vamos iniciar aqui a apresentação. Deixa eu abrir aqui. Sim, outra coisa que eu ia falar. Eu tive um problema aqui com a máquina que a gente conectava na internet, então eu estou usando o notebook e aí talvez estou utilizando a conexão Wi-Fi. Então, se tiver algum problema aí de interrupção ou a qualidade do sinal não estiver muito boa, vocês avisam
ou tento escrever aqui, enfim, eu vou tentar ficar alternando as telas só para acompanhar o chat aqui, ver se está tudo ok, certo? Eu vou desligar a câmera, como eu estou na conexão por Wi-Fi, acho que desligando a câmera melhora, porque eu vou estar transmitindo aqui também as telas do sistema. Aí quando a gente voltar para a conversa, eu volto a religar, beleza? Tranquilo, beleza. Bom, então vamos lá. É, Bom, então, começando a falar, como eu disse, esse sistema foi construído em cima de uma outra plataforma que a gente já vinha desenvolvendo, que era o chamado Portal do Estudante. Essa plataforma foi uma ideia também lá da Pró-Reitoria de Ensino para que a gente tivesse um ponto central, onde o estudante, o nosso aluno, o nosso futuro aluno pudesse concentrar as informações sobre os nossos cursos, né? Então a gente criou uma espécie de site, né? Ele é muito parecido com o portal padrão, mas a gente tem apenas o tema, né? Foi um sistema desenvolvido aqui também na DGTI, utilizando as tecnologias aí Python e Django, onde a gente tem um portfólio dos nossos cursos, né? De cursos técnicos, graduação e de pós, onde concentra algumas notícias relacionadas ao ensino, né, a Pró-Reitoria de Ensino, pós-graduação, né, os cursos de pós-graduação, enfim. Esse é o nosso portfólio, vamos dizer assim, dos cursos. Né? No portal do estudante, além desse portfólio de cursos, a gente também já iniciou o portal do estudante com outro sistema que já tinha, que era para convocação dos candidatos de lista de espera do SISU. Né? Então, a gente recebia aquele arquivo, acho que vocês devem conhecer, o pessoal da área do ensino aí, recebia aquele arquivo do MEC com a lista de espera do SISU, e a gente processava essa lista e divulgava aqui no portal do estudante as convocações, né? A lista de convocações por cotas, enfim. Foi originalmente a concepção do portal do estudante. Então, quando veio a ideia do ser informatizado, a gente pensou, a melhor plataforma a gente não iria colocar no SWAP, a melhor plataforma seria o portal do estudante, que já seria onde estaria concentrado as informações dos cursos, né? E não só dos cursos, mas também dos processos seletivos. A gente cadastrava todos os processos seletivos e era uma espécie de portal mesmo de informações, então a gente tinha concentrado nessa ferramenta essas informações, né? Então, e aí surgiu o PSCT. E a gente vem desde, deixa eu tentar lembrar aqui, acho que é a edição 2019, erradas, 2000, na verdade foi 2017 e 1, foi 2016, não, 2016, 2016 1. E a gente vem desde lá utilizando essa ferramenta para a criação dos nossos processos seletivos aqui do PSCT, certo? Ela tem uma página aparentemente simples, certo? Deixa eu só abrir aqui um que esteja com. Deixa eu abrir um encerrado. Ó, esse tema aqui também, eu estou rodando local, certo? A gente não vai exibir porque não baixei essas informações. Não está compartilhado ainda a tua tela não, vê se vai. Perdão. Opa, acabei mudando aqui quando a gente começou a falar e não voltei. Pronto, agora foi. Certo? Bom, então eu vou voltar. Esse aqui é o nosso portal do estudante, né? Que vocês conseguem acessar aí. Eu acho que a Lígia e o Tiago comentaram, né? Vocês já devem ter dado uma olhada no nosso portal, né? Eu li a gente tá com o manual. Pronto, Ela me mandou um manual que tá bem detalhado mesmo. pronto, pronto. Então eu estava explicando no nosso portal, né? Temos o nosso portfólio de cursos, nossos processos seletivos e aí o PSCT, né? Deixa eu ver uma edição que já está encerrada. Deixa eu abrir aqui. Bom, e aí a gente cadastra, como eu falei, no PSCT a gente cadastra todo o processo seletivo lá de seleção, né? E aí o que envolve a inscrição dos alunos, a submissão dos históricos escolares, a avaliação desses históricos, uma possível ajuste de notas que o pessoal da Pró-Reitoria de Ensino achou porventura incluir. E aí ele gera, compila, né, os dados enviados pelos alunos e no fim das contas faz a classificação deles, dividindo aí inclusive pelas
as cotas que a gente disponibiliza aqui para os alunos, né? Então, a gente tem esse portal do estudante, processo seletivo. Esse aqui é uma visão de um processo seletivo 2019-1, né, que já está encerrado. Então, aqui a gente tem os documentos que o pessoal anexa, os resultados, as listas que eles compilam. A Pró-Reitoria de Ensino gosta de sempre de cada resultado é um edital, então gera-se um arquivo PDF e eles vão armazenando e serve como repositório aqui também, né? E aí, ao final de cada seleção, né, a gente tem essa lista de candidatos por campus, por curso, e a gente informa também quais deles, unindo aí aquilo que eu falei, como a gente tem um processo de convocação ou de organização das chamadas da lista do SISU, a gente também aproveitou esse outro sistema e criou um fluxo completo, que vai da inscrição do aluno no processo seletivo, a avaliação desse aluno, o resultado, e aí a gente passa por uma outra etapa, que é a que a gente chama aqui de pré-matrícula, onde o aluno, por exemplo, ele vai acessar o nosso sistema, o nosso portal do estudante, e vai complementar as informações que ele forneceu na inscrição, para que a gente possa fazer a sincronia, né, ou o envio dessas informações para a matrícula do aluno no SUAP. Então, na inscrição, é um conjunto X de informações que o aluno deve preencher, na pré-matrícula ele complementa, né, com X mais Y, e a gente consegue cobrar, né, ou pedir do aluno todos aqueles dados que o pessoal das coordenações de controle acadêmico aqui do IFPB utilizam para fazer a matrícula do aluno no SUAP. Então, automaticamente é importado, o coordenador de controle acadêmico e seus colaboradores fazem apenas conferir se o que o aluno preencheu está igual com a documentação que ele entregou, e acaba agilizando aí muito também o processo de matrícula desses alunos, que aí o CCA, né, não precisa estar digitando todas as informações do aluno. Então, a gente faz esse fluxo completo da inscrição até a matrícula do aluno no SUAP, utilizando aqui o portal do estudante, certo? Bom, se tiverem dúvidas aí, pessoal, podem interromper por áudio. Eu vou tentar ficar alternando entre as telas, só para se alguém falar aqui no chat eu conseguir observar, né? Oi, Ivan, Bom, uma dúvida aí que tu tinha falado. Referente quando você está com um aluno selecionado, você joga ele via Swap, tem alguma conexão direta ou vocês fazem na mão? Ou tem não, alguma plataformazinha? a gente cria um web service e o próprio SUAP consome desse web service. Ah, já puxa direto do resultado Portal. do Isso. PSCT, né, do portal, né? Isso. Quando o controle acadêmico vai fazer a matrícula do aluno, que digita o CPF, o SUAP vem no portal do estudante e busca as informações daquele aluno que a gente coletou. Aí, outra coisa que eu estava vendo aqui pelo manual, eu vi que quando o aluno loga, aí tem a área do candidato, aí tem dados básicos, inscrições no PSCT e convocações. Aí, Isso. aí me tirando dúvida, o portal do aluno é só para fazer as inscrições de processo seletivo ou é uma coisa maior? Ele tem outros sistemas, faz outras situações? Não, a única interação dos candidatos é nesse processo de seleção do PSCT, e aí no PSCT e no SISU o aluno ele também tem a interação de fazer a pré-matrícula, né? No SISU, como ele é gerenciado lá pelo sistema do MEC, a gente só importa o resultado, e aí o aluno também faz os passos aí da pré-matrícula, que é complementar os dados, gerar o formulário de inscrição e levar essa documentação para o campus, né? Aí quando o campus for matriculá-lo, ele já tem todas as informações que a gente puxa do portal estudante para o SUAP. Então, esse portal do estudante ele só tem a função de pegar o futuro aluno para colocar dentro do SWAP. Isso, isso. Ele faz o pré, antes, o processo de inscrição, a execução da seleção e depois um grupo de alunos selecionado, aí vem a etapa do SWAP pegar aqueles alunos e jogar dentro da plataforma do SWAP. Exato. A interação do aluno é só nesse momento, de pré-matrícula, que a gente chama. Ivan, deixa eu ter uma dúvida contigo. Certo. Sobre essa parte aí da importação do swap. Eu fiz uma coisa parecida aqui, que a gente tem um outro sistema, eu fiz um webservice e consumo lá no efetuar a matrícula direta do aluno. É lá que você faz também ou é em algum outro lugar? Isso. Eu até reutilizo, a gente reutiliza porque o SWAP ele verifica se quem está sendo matriculado, se ele já é aluno da instituição, né?
E aí pega essas informações para não ter que precisar digitar tudo de novo. Então a gente faz processo similar. Só que aí a gente, além de olhar na nossa base de dados no SWAP, a gente também verifica se esse CPF está inscrito lá na nossa base de dados do Portal do Estudante. Pronto. Acho que foi assim que eu fiz aqui também. Beleza. Um conjunto de verificações que ele faz. Se tem no Portal do Estudante, ele pega a informação de lá, que em tese a gente acredita que esteja mais atualizada. Né? Aí não tem, ele vai verificar na base do SWAP para pegar aquelas informações e auto-preencher aquele formulário de matrícula. E aí, de repente, vocês têm um outro sistema, pode fazer essa terceira consulta. Foi assim, exatamente assim que eu fiz. Beleza. Pronto. Bom, então voltando aqui, certo? Deixa eu até tentar logar. O aluno, como o Hamilton falou, né, a área do aluno, eles têm o acesso utilizando o CPF e senha, né? Essa senha eles definem no cadastro do PSCT ou para os alunos que estão ingressando via SISU, a gente precisa que eles criem uma senha. Aí eles vão para a criação e recuperação de senha. Basicamente é o CPF e a senha que eles definem, certo? Vou abrir aqui. Vou entrar com minha matrícula aqui, né? Quando ele loga, aí essa área aqui do candidato aparece para o aluno, né? Como o Hamilton falou, né? Onde eu tenho os dados do aluno, os dados que ele cadastrou, as inscrições que ele já efetuou no PSCT e aqui as convocações, que inclui tanto PSCT quanto SISU. E aí, quando aquele aluno é convocado e eu estou num período de convocação, né? Primeiro, quando ele é convocado, aparece aqui uma notificaçãozinha dando parabéns, né? A ele dizendo qual foi a convocação que ele obteve, né? Foi no curso tal, e aí eu coloco um link lá para a página do curso. E aí, quando eu estou naquele período que eu chamei de pré-matrícula, que o aluno vai complementar as informações dele para a matrícula no SWAP, aparece um outro item aqui, um outro card desse, com a opção de pré-matrícula, certo? Então, ele vai ficar aparecendo e desaparecendo de acordo com o calendário, né? Que se aquele aluno foi convocado ou não, certo? Da mesma forma, esses cards aqui estão disponíveis no menu aqui que a gente também está chamando de área de candidato, que só aparece quando ele está logado, né? Como aqui eu tenho permissão de superusuário, né? Eu tenho todas as permissões, aqui aparece tanto a área do candidato quanto a outra área que a gente cria aqui para os CCS. E a área aqui que a gente cria também para alguns usuários que estão participando do processo seletivo do PSCT, os usuários administrativos, certo? Bom, primeiramente aqui nessa área a gente tem esse quadro geral, né? A gente chama aqui de dashboard na área do PSCT, isso aqui visualizando como um administrador do processo seletivo, certo? Nesse quadro geral a gente vai acompanhando, por exemplo, a quantidade de inscrições, está um pouquinho lento, mas... a gente vai acompanhando a quantidade de inscrições que foram submetidas, né, que foram finalizadas, e aí acompanhando quais delas já foram avaliadas, né, se já passaram por avaliação. Deixa eu só ver aqui porque tá. Bom, ele dá um quadro geral, deixa eu até abrir aqui um edital. Já finalizou, pronto, 2019-1. E aqui é mais para acompanhamento de quem está gerenciando o processo seletivo, certo? Para saber como é que está o andamento das inscrições. Ó. Já tenho aqui, eu tenho um quantitativo de quantas inscrições foram deferidas. Né? Esqueci de colocar aqui o filtro por data. Né? Mas, enfim, deu para entender que eu vou acompanhando quantas faltas, quantas inscrições já foram analisadas, quantas eu tenho de inscrições deferidas e indeferidas, né? E aí quantas foram homologadas nesse processo, mais como um olhar mais sistêmico, né, de quem está acompanhando. Voltando aqui para a área inicial, a gente tem aqui também o cadastro dos grupos, né, que eu vou explicar depois o que é. Basicamente, esses grupos eu vou definindo para cada processo seletivo, eu vou definindo quem são as pessoas que vão ser responsáveis por fazer a avaliação dos históricos escolares e quem são os responsáveis por fazer, tá aqui na listagem, a homologação dos resultados, né? Então, eu tenho, normalmente nesse PSCT, o setor lá de concurso define que eu vou ter 2 avaliadores para cada inscrição, né? Para que, de repente, tendo somente um avaliador, eu posso
sei lá, então 2 pessoas avaliando, eu tenho menor chance de cometer erros nessa avaliação. E aí, por que da criação desses grupos? Aqui, o setor lá da Pró-Reitoria de Ensino decidiu que, às vezes, não é interessante para o pessoal do campus Campina Grande, por exemplo, estar avaliando os alunos de Campina Grande, até para evitar que alguém esteja avaliando uma inscrição de algum conhecido, né, ou possa interferir aí, ou para evitar esse tipo de constrangimento, vamos dizer assim. Então, eles criam vários grupos e aí definem, por exemplo, para um processo seletivo, eu vou dizer que esse grupo aqui de Campina Grande só vai avaliar as notas do grupo X de alunos, de inscrições, né? Então, por isso que eu tenho essa estrutura de grupos, né? E aí, além, falo um pouco mais dos grupos quando a gente chegar na parte lá onde eu vou inserir, né? Eu vou associar esses grupos, né? Aqui nessa área do PSCT eu ainda tenho as inscrições, né? Que aí é onde o pessoal que vai estar avaliando, quem está analisando e quem está homologando as inscrições vão acessar as inscrições, né? As inscrições para análise. E aí eu tenho uma segunda fase que é de ajuste de pontuação, né? Então, o candidato que submeteu uma inscrição, ele vai ser avaliado pela equipe, né? Por 2 avaliadores, pelo menos, né? E aí eles vão só conferir se o que eles anexaram no histórico escolar, deixa eu só ver se não tem nenhuma pergunta, o que eles anexaram no histórico escolar bate com o que eles preencheram, né? E aí, batendo, eles dão um deferimento, né? Não batendo, tendo alguma inconsistência, eles vão dar um indeferimento. Aí tem uma segunda fase, que é a de homologação. Para que serve essa nossa homologação? Que é quando 2 avaliações elas dão inconsistentes, né? Ou tem um deferimento e um indeferimento, aí essa inscrição ela é colocada para homologação, para que uma terceira pessoa possa analisar por que deu essa diferença de avaliação, né? Quando inscrições batem a análise, ou seja, 2 inscrições deferidas, eu não preciso da intervenção do homologador, certo? Além disso, eu tenho uma outra fase que eu estou chamando aqui de ajuste de pontuação. E nesse ajuste de pontuação, a Pró-Reitoria de Ensino achou que melhoraria o número de inscritos se ela pudesse, de repente, complementar as notas dos alunos que, por algum motivo, efetuaram a inscrição e informados que não estão batendo no histórico escolar. Aí esse ajuste de pontuação é feito no seguinte caso: o aluno que submeteu que ele tinha uma nota 9 e aí no histórico consta que ele tem uma nota 10 em determinada disciplina, esse aluno sendo identificado na etapa de avaliação, ele vai ser submetido a uma outra etapa de ajuste de pontuação, onde a Pró-Reitoria de Ensino vai e complementa a nota dele. Apesar dele ter informado que tinha um 9, mas se a gente está verificando que no histórico ele tem 9,5, há uma etapa de ajuste de nota sempre para beneficiar o candidato, até para diminuir a quantidade de recursos que possam surgir, né? Já que o candidato está anexando no histórico, ele pode dizer, eu preenchi errado, mas lá no histórico está a minha nota, eu tinha direito a uma nota maior. Então, o pessoal da Pró-Reitoria de Ensino faz esse ajuste de pontuação, né? E aí, para cada aluno, eu vou acessar, acredito que esse aqui não esteja na época, mas eu vou acessar as inscrições que eles fizeram, vou pegar as notas que foram avaliadas e vou complementar e corrigir essas notas. Ou seja, se eu tenho a nota 9 lá, eu posso inserir e colocar o 9,5, certo? E aí, por exemplo, se tiver o caso oposto, que seria o candidato que disse que tinha um 9,5, mas na verdade o histórico só consta 9, a Pró-Reitoria de Ensino decidiu por não alterar a inscrição dele, não diminuir a nota do candidato e deixar a inscrição, a nota que ele submeteu, e aí, por exemplo, indeferir essa avaliação, essa nota, alegando que as notas preenchidas que o procedimento que foi adotado pela Pró-Reitoria de Ensino, certo? Bom, eu estou falando até então, pessoal, das etapas aqui que são realizadas pelos avaliadores, né, e homologadores. Existe uma segunda etapa que seria, já estamos na quarta, né, que seria uma etapa de recurso, onde o próprio aluno, eu esqueci de citar quando o Francisco perguntou se ele apenas interagia
no momento da pré-matrícula, mas o aluno ele também interage aqui quando dá alguma divergência. A gente tem um sistema aqui de recursos onde eu posso, onde o aluno pode, na verdade, interpor qualquer questionamento sobre algum resultado, né? E aí eu tenho, para cada recurso que é colocado, eu tenho o mesmo procedimento de avaliação, e aí posso definir, se eu definir mais de um avaliador, eu posso ter uma homologação caso essas avaliações sejam divergentes, né? Então, por exemplo, o aluno entrou lá com recurso, disse da justificativa dele, nessa tela de avaliação de recurso, eu tenho os dados da inscrição do aluno, eu tenho o parecer dos avaliadores, né? Eu coloco o texto que vai estar lá para o aluno, e eu tenho também esses recursos eles são distribuídos, né? Normalmente eu tenho dois avaliadores, ou um avaliador e um homologador, né? Que esse homologador, no fim das contas, para o recurso, ele define o texto que vai ser exibido para o candidato, certo? Na área lá de recurso. Bom, eu esqueci de mostrar da avaliação, né? Como é que ela é feita. Eu só abrir aqui algum que esteja em fase de análise. Vamos lá. Vocês avaliam todos que se inscreveram ou um percentual? Inicialmente, o pessoal achou que seriam muitas avaliações, fazer todas as avaliações das inscrições. Então, a gente define lá no sistema um multiplicador, né, um número de inscrições que vão ser avaliadas. Mas, assim, até hoje, eles sempre avaliaram todas as inscrições. Quando viram que dava para... o processo não era tão demorado e dava para cumprir no calendário deles, eles acharam porventura incluir todas as avaliações. Mas eu tenho um limitador lá que eu posso dizer, não, eu vou avaliar 10 vezes o número de vagas, né? Então, se eu tenho 40 vagas, eu vou avaliar 400 alunos para cada curso, né? Mas até hoje eu acho que eles avaliaram sempre 100% das inscrições que foram submetidas. Beleza. Vou abrir aqui. Bom, ó, abrindo aqui uma das avaliações, né? O aluno Robermar, do curso X, ele submeteu. Aqui eu tenho como avaliador, eu tenho os detalhes da inscrição, se eu quiser só verificar as inscrições, né? Então eu tenho lá a pontuação os dados que ele submeteu, né, para o curso e o campus e a cota, né, se assim ele escolher. A pontuação do aluno, né, o que ele escreveu, né, então ele faz a média de português, matemática e a média geral. Para esse processo seletivo aqui, que é o dos cursos subsequentes, eles usam apenas essas duas notas. Para o integrado, se não me engano, eles usam 4. Aqui as notas que o aluno submeteu, né, ele informou para o primeiro e segundo ano essas notas, né, por coincidência aqui estão todas com 10, né, e aí também nessa outra aba aqui os comprovantes que o aluno anexou, né, então ele anexou um histórico, posso lá e visualizar esse arquivo. Anexou também uma declaração, vou lá e clico aqui para visualizar esse arquivo, né, esses dados são definidos no edital, quais são os dados que vão ser aceitos para comprovação das notas, né. Como essa avaliação aqui já foi realizada, eu tenho também aqui os dados da distribuição, né? Essa inscrição do aluno X foi distribuída para os avaliadores Christian e Kellyson, né? Então eu tenho aqui essas informações. E aí eu tenho também aqui, nessa outra aba, eu clico lá, eu vejo a avaliação de cada um dos avaliadores, né? Então o Kellyson, para esse aluno, colocou como indeferido. Ele disse que as notas estavam divergentes. E aí ele finalizou, né? O avaliador ele pega um conjunto de inscrições a avaliar, dá o seu parecer, né? Coloca a sua justificativa seja indeferida e submete a inscrição para homologação. Então eu tenho para avaliação 90x e eu tenho uma outra avaliação que foi do outro servidor que também aferiu que aquelas notas daquele aluno estavam divergentes, ou seja, ele digitou alguma nota e essa nota estava diferente do histórico ou dos documentos que ele anexou como comprovatório. Bom, ele aparece todas essas informações aqui porque a gente já finalizou esse processo seletivo, certo? Senão ele aparecia só as notas do aluno, dependendo da data da avaliação. Esse passo aqui em opções, né,
Quando eu tenho um aluno divergente, eu vou e coloco lá ele para correção, né? Então, eu posso enviar aquele aluno para a fase lá que eu falei que era a fase de ajuste de notas, né? Então, eu digo que aquele aluno, por ter nota divergente, eu quero enviar ele para correção. Eu vou lá e marco como sim. Eu também posso fazer uma importação para essa etapa de ajuste de notas. Eu posso escolher também para os alunos que estão indeferidos, eu posso eu posso marcar um motivo de indeferimento, por exemplo, notas divergentes, e dizer que quero jogar para a fase de ajuste de notas todos os alunos que estão com avaliação indeferida por esse motivo, né, de notas divergentes, ou um outro motivo qualquer, certo? Para cada inscrição eu não tenho que fazer esse procedimento de envio para correção, só se eu achar que algum deve, né? E essa situação aqui ela está deferida porque aqui a gente já mostra o resultado final, né? A avaliação dele inicial foi indeferida, mas esse deferimento aqui já é com relação ao ajuste de nota. Então essa nota aqui já foi ajustada, certo? E a fase de ajuste de notas, o procedimento de ajuste de notas ele é similar, né? Uma tela similar a essa aqui. A única diferença é que no momento da avaliação eu não vou dizer apenas se está deferido ou indeferido da justificativa. Eu também posso editar as notas, né, dos alunos. E a gente sempre faz cópia dessas informações. A gente nunca sobrescreve o que o aluno inseriu. Até para se depois a gente tiver que precisar comprovar que foi corrigido por tal motivo, a gente tem como identificar qual foi a nota original que o aluno submeteu, certo? Para fins aí, por exemplo, de auditoria, se for o caso. Bom, então voltando aqui, ó, para a área do PSCT, eu tenho alguns relatórios, né, para acompanhamento. Por exemplo, se eu quiser retirar a demanda de validações que eu já realizei. Então, por exemplo, eu posso olhar aqui nesse relatório, quem está administrando o processo seletivo pode identificar, ó, para o campus KB dele, tinha 657 inscritos, eu estou com algumas inscrições sem avaliador, ou outras inscrições com apenas um avaliador, né? Então, tenho como controlar e saber o que é que está faltando de cada campus aqui, o que é que está faltando para ser avaliado. E aí, os resultados finais, né? Como eu estou definindo sempre dois avaliadores, tenho 657 inscrições, todas elas têm dois avaliadores, então eu tenho 100% concluído, certo? E aí eu posso filtrar por edital, né? Supondo que o que a gente estava vendo era aqui ele ainda não foi concluído. Não, foi sim. Então, no edital do curso técnico subsequente instrumento musical, eu tenho esse número de inscritos, todos eles estão concluídos, certo? Nessa área aqui de relatórios. Eu tenho outros, como demanda de inscritos. Eu tenho quantos inscritos em tal curso, né? Então, enquanto eu estou na etapa lá de inscrição, eu posso estar acompanhando, de repente, fazer algum reforço na divulgação, enfim, né? E os demais é mais para a questão de controle do procedimento de avaliação, né? Como, por exemplo, ajuste de pontuação. Quem são os alunos que estão por campus processo de ajuste de notas, né? Então eu tenho essas informações também compiladas, né? Ó, eu tenho alguns casos aqui que está pendentes, eu não. Ó, todos eles estão concluídos aqui, né? Mas aí nesse caso eu tenho quem está deferido, indeferido, total, enfim. Esse é as operações que a gente tem para gerais aqui que a gente conseguiu já colocar nessa área do portal do estudante. As demais funcionalidades, como é que eu faço o cadastro do processo seletivo, o que é que eu preciso para cadastrar, a gente vai para uma segunda área, certo? No próprio portal do estudante. Olha aqui se não tem nenhuma pergunta, tem. Que a gente chama aqui de o menu administrativo, onde alguns usuários é que têm permissão de acesso, né? Não são todos os usuários, são aqueles que são administradores, né? Então aqui, no administrar portal, né? Eu venho para mesmo
processo. Ivan, tá cortando, viu? Parece que deu uma caída de internet aí. Não sei se tá cortando. Dos Ainda tá cortando. Tá cortando. Agora tu ainda tá conseguindo te escutar direito. Fala agora aí, pra ver se a gente tá escutando. Parece que ele caiu. Pessoal, vocês estão me escutando bem, né? Sim, Ah, tranquilo. Pronto, ele caiu. Deixa eu ver se ele consegue entrar novamente. Que na hora começou a. Deixa eu ver aqui com ele no Zap. Eu acho que caiu a conexão dele. Deixa eu ver se ele volta. Vou falar com ele aqui. Ivan, escuta? Tá me escutando? Tô sim. Voltou aqui. Pronto. Bom, deixa eu voltar aqui então. Pronto, a gente parou, ficou sem te escutar direito quando tu tava clicando no portal do administrador. Pronto, eu volto lá desse ponto. Só compartilhar aqui. Bom, acho que voltou aí, né? Ok. Então vamos lá. Eu abri lá o portal administrativo, né? Que para o Hamilton, Thiago Eduardo talvez seja mais comum, que é o admin da ferramenta que a gente usa, o admin do Django. Então ela não tem a mesma tela, a mesma cara da parte lá que eu estava mostrando até então. Né? Então é mais aqui, a gente mais utiliza para cadastros e menos para informação aos alunos. Né? O usuário aluno e os avaliadores de processo seletivo não acessam essa tela. Né? E aí eu estava falando que a gente não tem só o processo seletivo de alunos, a gente tem outras informações aqui, como as informações dos cursos, né? Que é onde os
nossos docentes, coordenadores de curso são cadastrados e eles mantêm atualizados as informações sobre os cursos que eles coordenam. E aí eu tenho diversas informações, que aí vão desde a documentação necessária para os cursos, né? Deixa eu só abrir para exemplificar aqui. O curso de... Deixa eu abrir um deles aqui. Controle ambiental. Eu tenho todas as informações, como o perfil do formando, quem são os dados do coordenador. Assim, não tem muito a ver com o processo seletivo, mas eu dependo dessas informações, ou pelo menos do cadastro dos cursos, para poder criar lá o processo seletivo, né? Então, é um cadastro bem complexo aqui desses cursos, né? Mas eu posso cadastrar somente a nível dessas informações iniciais, como, por exemplo, o nome do curso, a formação, o campus que ele está participando, que ele é ofertado, o turno e o coordenador, né? Eu preciso apenas desses dados iniciais. As demais informações, até informações sobre grade dos cursos, são mantidas pelos coordenadores, talvez não seja o caso aqui para exemplificar a vocês, né? Apenas passando aqui. E além dos cursos, a gente tem os editais, as notícias, os processos seletivos que a gente cadastra e o menu aqui referente ao PSCT, né? A gente tem, deixa eu abrir só o do PSCT aqui. E a gente cadastra o processo seletivo, né? A gente tem esses, passando o olho rápido aqui, mais de 10 cadastros referente ao PSCT, né? O primeiro deles, que a gente faz o cadastro, como eu falei, a gente precisa dos cursos, né? Mas eu preciso também cadastrar um processo seletivo, né? Essa aplicação que a gente criou é apenas para o PSCT, mas eu preciso cadastrar o processo seletivo. Aí eu tem um outro menu aqui chamado de processo seletivo, onde eu cadastro. Deixa eu abrir ele aqui. Nesse processo seletivo eu cadastro os tipos de processo seletivo, que a gente tem aqui, PSCT, SISU, ensino marítimo, os processos seletivos que são do EAD, né? Eu tenho todos eles aqui cadastrados. Além dos processos seletivos, para cada processo seletivo eu cadastro as edições desses processos, né? Por exemplo, o PSCT, a cada ano, eu tenho pelo menos 2 edições, que é no primeiro e no segundo semestre, né? Aqui há uma diferença entre os cursos, como eu tenho integrado e subsequente, né? Cada semestre, no primeiro semestre do ano 2019, eu cadastro uma edição referente ao curso integrado e uma outra edição referente aos cursos subsequentes, né? E eu tenho mais edições aqui porque tem alguns processos seletivos que têm regras particulares e aí o pessoal acha melhor cadastrá-los separados para fazer uma gerência mais customizada, né? Então, eu tenho que cadastrar o processo seletivo, cadastrar a edição do processo seletivo. Vou voltar aqui um pouco mais. Depois da edição, basta eu ir para o módulo lá do processo seletivo, certo? As demais informações aqui são utilizadas na etapa de pré-matrícula, são cadastros que são feitos para convocação de alunos, né? Então, para esse momento inicial, basta que eu tenha cadastrado o processo seletivo e a edição do processo seletivo que eu vou atuar, certo? Um outro cadastro que a gente tem aqui, que acho que talvez seja o caso de falar, é referente às transições de modalidades, né? Eu vou deixar para falar isso quando a gente estiver falando do cadastro do processo seletivo do PSCT. Porque o que é essas transições? Para as cotas que a gente define que vão ser usadas no processo seletivo, a gente, quando vai fazer as convocações, a gente precisa definir, por exemplo, se uma cota de PCD, baixa renda, não teve nenhum inscritos, o que é que a gente vai fazer com aquela vaga, né? Então, para não ter intervenção de um usuário ou de um administrador para dizer que essa vaga do PCD, baixa renda, né, ela vai para uma modalidade X, a gente cadastra aqui nessa transição de modalidades, para cada cota que eu tenho no processo, eu vou cadastrar um caminho que essa vaga vai percorrer quando esgotarem as listas de convocação, né? Então, por exemplo, eu tenho uma cota aqui que é
egresso de escola pública, independente de renda, ou seja, não precisa ter renda inferior a tantos, aquela lei lá de cotas. E aí, não declarado preto, pardo ou indígena, o que é que, quando essa lista de convocação esgotar, o que é que vai acontecer? Deixa eu abrir aqui. Eu vou cadastrando aqui um caminho a ser percorrido, que a gente chamou aqui de transições de modalidade. Então, aquela cota, quando esgotar, a vaga irá para essa outra cota aqui, que é a diferença dela, que é PPI e PCD, certo? E aí eu faço o caminho. Depois, ela vem para essa cota. Depois, ela sai dessa e vem para essa. E assim, até chegar ao último estágio, que é quando a vaga é destinada à lista de convocação de ampla concorrência, certo? Então, como é bem complexo e às vezes quem está envolvido não vai lembrar cada uma dessas regras, então a gente faz esse cadastro automático e o próprio sistema é quem gerencia essa transferência de vagas. Bom, acabei explicando o que era cada uma delas, né? Mas vamos voltar aqui. Bom, eu estava no menu de processos seletivos, né? Onde eu falei para vocês que eu tinha que cadastrar as edições e o processo seletivo nessa fase inicial. O cadastro dessas transições de modalidades é mais para o resultado e para as convocações da pré-matrícula. Então, agora, eu vou voltar para o menu PSCT, certo? Onde eu vou ter os cadastros relacionados ao processo seletivo do PSCT. Todas essas opções aqui estão disponíveis no menu, certo? Então, estou usando a tela aqui para exemplificar melhor. Bom, para iniciar um processo seletivo, onde eu já cadastrei a edição, né, eu venho aqui para cadastrar um processo de inscrição dos editais, né? Nesse cadastro aqui, adicionar processo de inscrição de edital, eu vou informar qual é o edital do PSCT Integrado 2018, vou dizer qual é o nível de formação, se é integrado ou subsequente, certo? E aí vou informar aqui quais são os cursos que vão participar daquele processo seletivo. Eu quero que seja apenas desses 3 cursos, né? Então, seleciono ambos e passo ele aqui para essa segunda caixa aqui de cursos escolhidos, né? Então, eu estou definindo aqui qual vai ser o escopo daquele meu processo seletivo. Porque acontece de que alguns cursos, não sei por qual motivo, não estão no processo seletivo. Deixa eu tentar lembrar um exemplo. Os cursos de uma cidade aqui chamada Campina Grande, eles são cadastrados num processo seletivo separado, porque nessa cidade o pessoal utiliza um critério das cidades do estado. Algumas escolas do município utilizam a ideia de conceito de nota, ao invés de ter aquela nota em número decimal. Então, eles separam, por exemplo, os cursos integrados do campus de Campina Grande dos demais cursos integrados do IFPB, né? Então, aqui é onde eu vou dizendo quais vão ser os cursos que vão participar daquele processo seletivo que eu estou cadastrando, certo? Obviamente, se eu tenho 2 processos seletivos, eu vou ter 2 editais diferentes, né? Esse aqui, por exemplo, é o número 110 de 2017. Bom, para continuar esse cadastro, eu vou precisar preencher o multiplicador, aquele que eu falei, que é a quantidade de candidatos que eu vou classificar por vaga, né? Eu vou avaliar. Aí coloco também as datas, né? Que o sistema vai usar para controlar o acesso dos candidatos e também o que eles vão poder visualizar em cada fase, né? Por exemplo, data de início e fim de inscrição, data de emissão de comprovante de inscrição, né? A data que os alunos vão poder acessar o sistema e baixar um comprovante de inscrição, e a partir de quando, né? A data onde os alunos vão poder enxergar o que tem no sistema como sendo avaliado, né? Ou seja, se o pessoal está ainda na fase de avaliação, essa data de resultado tem que ser posterior, porque no momento que eu extrapolo, que eu atinjo essa data, os alunos vão ver o status das avaliações que os avaliadores estão executando. Então, para que haja esse controle, para que todo mundo possa ver no período só, eu tenho também essa data aqui que é limitadora para o acesso ou para a visualização dessas informações para o aluno, né? Então, inicialmente cadastrei essas informações.
Volto aqui, certo? Para a tela, na hora que eu salvar, ele volta para a tela de todas as avaliações. E aqui eu vou adicionar as vagas que vão ser ofertadas para cada edição, né? Então, por exemplo, no PSCT, deixa eu pegar o atual, o que está acontecendo agora, né, nesse período. Aliás, está em fase de resultado. Foi divulgado essa semana. Para esse processo seletivo aqui, eu tenho essas vagas aqui, ó. Voltei, adicionar vagas. Na verdade, ele pergunta se quer criar, né? Porque a gente já automaticamente já preenche as vagas de todas as cotas que a gente definiu. Pronto, tá aqui, ó. Para cada curso daquele processo seletivo, na verdade ele foi para uma listagem de vagas, e aí para cada curso do processo seletivo eu tenho a quantidade de vagas que foram criadas, as modalidades, na verdade ele inicia aqui com 0, certo, pessoal? Porque esse aqui já está preenchido. Ele inicia com 0, só diz que criou 11 modalidades, que foram aquelas 11 cotas que eu informei, né? E aí, para preencher, ou para ir aumentando, até chegar ao número exato do número de vagas, eu acesso cada uma dessas funcionalidades, ou desses elementos, e vou dizer, ó, ele criou as vagas de cada um dos cursos que eu selecionei na inscrição. E aí, ó, para cada cota, eu tenho a ampla concorrência, os candidatos não declarados PPI, com baixa renda, enfim, todas as cotas que eu tenho definido no sistema, eles colocam, eu vou preencher aqui, na verdade, com o número de vagas e o multiplicador, que eu vou dizer quantas análises ou quantas avaliações vão ser feitas, né? Apesar de eu ter um multiplicador geral, eu posso, de repente, uma cota que eu sei que precisa de mais gente, eu posso definir um número aqui personalizado, certo? Então, aí eu vou preenchendo, ó, para ampla concorrência do curso subsequente em serviços jurídicos do campus Cabedelo, eu vou ter 14 vagas, vou lá e preencho e saio discriminando para cada uma dessas cotas a quantidade de vaga, certo? E aí, se porventura eu quiser eliminar uma dessas cotas, eu vou lá e apago, seleciono aqui e salvo para ele apagar a cota, certo? Bom, cadastrado o número de vagas e habilitado lá o processo deixa eu voltar aqui para o PSCT. Ó, aquela tela de vagas que eu estava acessando, que eu fui redirecionado, é esse cadastro aqui, essa listagem aqui de vagas dos cursos do processo seletivo. Então, quando eu mandei criar as vagas, ele me redirecionou, ele criou para cada curso aquele cadastro para eu preencher o número de vagas por cotas e aí me redirecionou para essa tela. Então, nesse momento aqui, onde eu já cadastrei os cursos, o processo seletivo, as datas e as vagas, ele já está habilitado para que o aluno possa, lá no período informado, acessar o sistema, fazer o seu cadastro e realizar as inscrições, certo? Bom, finalizadas as inscrições, aliás, não está habilitado ainda não, porque eu lembrei aqui agora que há um questionário socioeconômico que é pedido nesse momento de inscrição, né? E eu preciso cadastrar essas perguntas. Ou então, desabilitar esse questionário, né? E aí, para esse questionário socioeconômico, eu tenho que cadastrar um modelo que tem, deixa eu só localizar aqui, critérios e tem modelos e critérios. Tá, modelos de questionário. Ó, eu tenho para o PSCT, instrumento musical 19.2, eu tenho esse questionário socioeconômico, né? Vou cadastrando aqui e vou dizer quais são as perguntas, né? Que ele chamou aqui de critérios do questionário, né? Então, vou ter essas 5 perguntas iniciais que eles vão preencher antes de escolher quais são os cursos e vou salvar. À medida que eu vou criando mais perguntas, ele vai aparecendo aqui para eu selecioná-las, certo? Mas, normalmente, o pessoal só repete essas perguntas. Até então, não chegou nada para a gente modificar essa funcionalidade aqui, certo? Vou voltar aqui
para que a gente possa mostrar as perguntas, né? Então, cadastro de pergunta, eu vou dizer o título da pergunta e aí as opções de respostas, né? Se eu vou permitir alternativas, né? Quer dizer, na verdade, esse questionário socioeconômico ele é objetivo, né? Ele não tem respostas em texto corrido. Então, eu vou definir a quantidade de respostas que eu tenho para cada pergunta e marcar aqui se ele vai aceitar que o candidato escolha mais de uma resposta ou não. Certo? Então, cadastrando esse questionário do edital, cadastrando as vagas e o processo seletivo do PSCT, eu habilito lá para os alunos realizarem as inscrições. Vou voltar aqui para a listagem de funcionalidades. Para as fases seguintes, né, quando finalizar a inscrição, eu tenho que definir, para cada uma das fases, eu tenho que definir um cadastro, né? Normalmente, quando finalizo as inscrições, eu tenho uma fase de recurso, né? Então, eu venho aqui, ó, na funcionalidade de fases de recurso e vou cadastrar o período, né? Adicionar a fase de recurso. Vou dizer o período que o sistema vai estar disponível, vou descrever, na verdade, o nome da fase, dizer qual edital, qual processo seletivo ela está associada e dizer lá os períodos que vão estar disponíveis para os candidatos, para os alunos, interporem recursos, né? Então, eu faço esse cadastro e disponibilizo lá no sistema. Ele requer um grupo de avaliadores, né? Aqueles grupos que eu falei lá no início, né? Então, eu tenho que vir aqui e selecionar, ó, vai ser os avaliadores de recurso da inscrição do edital X. Então, vou aqui e seleciono. Se eu quiser colocar homologadores, ou se essa fase de recurso ela vai exigir um homologador, eu marco aqui e seleciono quem vai ser o grupo que vai homologar aqueles recursos, certo? Se eu desmarcar aqui, esse preenchimento aqui ele é opcional. Cadastrei a fase de recurso, habilito lá as datas, né? Só observando para que ela seja após o período de inscrição. O candidato tem lá na sua área a opção dele anexar ou dele justificar o que ele está questionando, certo? Então, ó, não só para o resultado de lista de inscritos, mas eu tenho um recurso aqui para o resultado preliminar, né? Então, aqui, o que ele cadastrou aqui? Descreveu, né? Identificou o nome da fase, selecionou o edital que ela está associado, preencheu as datas, escolheu o grupo de avaliadores e disse que para essa fase eu não preciso de homologador, e só vou ter um avaliador, certo? Então, ela será avaliado, eu não vou precisar de homologar, justamente porque eu só tenho uma avaliação. Nessa fase aqui, eu também vou gerar o resultado dos recursos, que é basicamente um PDF, que ele vai me retornar um PDF, onde eu vou ter a listagem dos recursos que foram deferidos ou indeferidos, certo? Mas para o candidato, essa informação ela vai ser exibida somente aqui nessa data, né? Então, ele vê lá no cadastro que ele fez de recurso, ele vê a situação e, no caso de indeferimento, ele vai ver a justificativa desse recurso. Bom, então vou voltar aqui para as funcionalidades do PSCT. Além da fase de recurso, a gente tem as fases de análise e de ajuste de pontuação. São parecidas, né, mas são cadastradas em ambientes separados, né? O que eu preciso na fase de análise? Eu preciso definir análise documental do edital 55. Certo? Como se eu tivesse clicado lá no adicionar fase de análise. Então, eu preciso identificar que fase é aquela, associar com o edital e colocar os períodos lá, né? Qual vai ser o início de avaliação, quando vai finalizar e quando o resultado daquela avaliação vai estar disponível para os candidatos. Normalmente, o pessoal já considera essa data de resultado posterior a uma possível fase de ajuste de notas, né? Por isso que há até uma diferença aqui entre o encerramento e o resultado, ou seja, a informação vai estar disponível para o aluno nessa data aqui de resultado. E aí, assim como a fase de recurso, eu vou informar quantos avaliadores eu vou ter para cada inscrição, se ela vai exigir ou não um homologador e
informar aqui quais são os grupos que vão estar responsáveis pela avaliação e pela homologação daquela fase. Certo? Voltar aqui para a listagem. Finalizando o processo de avaliação, né? Nesse momento que eu cadastrei, eu só vou precisar agora, quando finalizar essas avaliações dos alunos, eu vou precisar gerar esse resultado preliminar, né? Clicando em gerar resultado preliminar, ele vai juntar todos os alunos, fazer a classificação e divisão por cota e me dar alguns relatórios que a gente usa aqui para compartilhar com os diretores de ensino dos campi. É utilizado também para montar um arquivo que vai estar sendo exibido no nosso portal, né? Mas aí, nesse momento aqui de resultado preliminar, quando eu clico nesse resultado aqui, ele vai me direcionar. Eu não vou clicar porque ele vai demorar um pouquinho para processar, mas quando eu clico nesse resultado preliminar, ele vai me direcionar para uma outra listagem, que eu vou abrir agora aqui para vocês. Que é, nas funções aqui do PSCT, tem um menu chamado de resultados preliminares, né? Então aqui, ó, após eu ter clicado lá no botão de resultado preliminar, o sistema me redireciona para essa tela e informa, ó, no dia 10 de junho foi criado o resultado de número 37, que é referente ao edital 56, e aqui tem as opções que eu posso fazer com aquele resultado, né? Se eu quero gerar os arquivos, que eu falei, beleza. Se eu quero visualizar as vagas que foram cadastradas, né? Só para conferir, né? Então, eu tenho, no fim das contas, eu vou ter 19 vagas de ampla concorrência, uma PCD, e o restante das vagas que eu cadastrei não foram preenchidas, né? Ele faz essa transferência de vagas de acordo com aqueles critérios lá que eu mostrei o cadastro a vocês. Sim, os arquivos, né? Exportar para arquivo, eu tenho 6 tipos de arquivo, que é uma lista de controle interno do resultado. Eu não vou lembrar detalhado o que tem em cada um desses dados, né? Mas só diferenciam a quantidade de informações que eu tenho em cada um deles, né? Por exemplo, lista dos candidatos para DDE. Eu acho que isso aqui só informa o contato dos candidatos, que o pessoal nos campos ficam entrando em contato com os alunos para que eles compareçam a matrícula e tal. Se eu quero uma lista geral, incluindo, por exemplo, os candidatos que vão estar na lista de espera, né? Eu também posso gerar esse resultado, esse arquivo maior. Lista geral do resultado, aí contendo um arquivo só, todas as informações dos aprovados de cada curso, né? E aí o resultado preliminar, né? O que eu vou usar para divulgação, que a gente monta já com um cabeçalho diferente, compila e organiza e ordena esse resultado. E aí, porventura, se esse resultado preliminar for o resultado que eu atestei como resultado final, eu posso gerar também um arquivo de resultado final, que aí ele muda algumas nomenclaturas lá do relatório, né? Então, eu tenho esses 6 tipos de relatório, posso gerar nos 2 formatos, PDF e XLS, eu informo aqui, confirmo, e aí o sistema eu mando para uma outra máquina, ele vai processar esse resultado, ou gerar esse relatório, e enviar por e-mail de quem está solicitando. Vou voltar aqui. Gerei esses arquivos, atestei que esse é o resultado preliminar, vi que não está faltando nenhum, o pessoal aqui costuma conferir, ver se não está faltando nenhum aluno que se inscreveu. O que é que eu posso fazer agora? Deixa eu só remover aqui. Bom, quando eu gerei a lista, ele me mostra essas 3 opções. Ele estava mostrando 4, mas é porque eu tinha setado já alguma coisa, né? Já identifiquei que o resultado está ok, o que é que eu vou fazer? O resultado que eu chamei de resultado preliminar, vou definir como sendo esse o resultado preliminar. Por que eu preciso dessa ação? Porque eu posso gerar, como por exemplo, vocês podem observar aqui, ó, o edital 56 de 2019, ele foi gerado 2 vezes, né? Por quê? Quando o pessoal gerou um edital 56, viu que estava faltando alguma informação de tal aluno, voltou lá para corrigir, e aí gerou novamente um novo resultado preliminar. Então, nessa opção aqui eu vou dizer, ó, que esse resultado
de número 38 vai ser o resultado preliminar do edital 55, caso eu tenha gerado mais de um, né? Ele exige essa definição porque eu tenho essa possibilidade de gerar mais de um, né? Então, definir o resultado como resultado preliminar. E aí, pronto, definido esse resultado, a informação que vai aparecer para o aluno, lá naquele cadastro inicial que eu fiz, que era a data que os alunos vão poder visualizar o resultado preliminar, já vai aparecer a opção lá de classificação, já que ele já fez essa classificação, e aí uma informação lá que esse resultado é o preliminar. Aí o que acontece depois? O pessoal vai para a fase de recursos, né? Tem a questão de recursos que ainda podem acontecer. Não havendo recursos ou os recursos sendo indeferidos, esse resultado aqui que eu defini como preliminar, eu venho aqui novamente nessa tela de resultados e vou defini-lo como sendo o resultado final, certo? Ou então, se eu verifico que no resultado preliminar que eu defini, eu tenho ainda alguma inconsistência, eu posso desativar, né? Para poder gerar um outro resultado preliminar. Mas estando tudo ok, o resultado que eu gerei, eu vou definir como preliminar e, por último, eu vou marcá-lo, né, como sendo o resultado final. Que aí, a partir daí, o sistema vai fazer alguns outros processamentos aqui, certo? Definido como resultado final, confirmando. Certo? Ele verifica se não tem algum outro resultado que eu tenha para aquele mesmo edital marcado como preliminar, certo? Já respondo, viu, Luciano? Definindo como resultado preliminar, esse resultado já vai estar disponível para o aluno no momento dessa definição, certo? E aí ele já vê lá na sua área do candidato, já vê o resultado final, e aí o sistema já gera a outra parte lá que eu citei para vocês, que é a parte lá de pré-matrícula, que aí ele gera o acesso de cada aluno, as convocações de cada aluno para cada curso, campus e modalidade. O Luciano perguntou aqui que tem muitas funcionalidades, você tem manual. Pois é, Luciano, o setor lá que ficou, a gente encarregou para o setor lá da Pró-Reitoria de Ensino que fosse definir esse manual, até porque, como a gente, desses 2 anos e meio que criamos o sistema, a gente praticamente não precisou mexer, exceto quando o pessoal encontra alguma dificuldade lá, aí a gente vai mexer no sistema para tentar entender o fluxo. A gente acabou não criando, e até pela situação na época, né, de que o sistema foi construído às pressas, né, e aí com os prazos bem apertados, aqui na DGTI a gente não gerou esse manual. E como tínhamos esse setor que iria tomar de conta do sistema, inclusive com servidores de TI associados, a gente passou para eles a responsabilidade de criar esse manual, até para eles não precisarem ficar solicitando a ajuda da gente. Como era um setor que tinha poucas pessoas, eles criassem um manual e ficavam lá apenas compartilhando ou alimentando aquelas informações se eles decidissem mudar algum fluxo. Mas até então, até hoje, esse manual não foi definido, né? E aí sempre que eles mesmos têm dúvida para alguma coisa, acaba a gente tendo que voltar a entender o sistema para poder explicar. E aí, realmente, ele ficou com muitas funcionalidades, tem muitos cadastros que eu tenho que fazer, e aí a falta do manual prejudica um pouco esse aprendizado, certo? Bom, voltando aqui para as funções do PSCT, eu não citei a fase de ajuste de pontuação, mas é similar à fase de análise. Eu preciso cadastrar quem serão quais serão as datas que eu vou poder estar fazendo ajuste de pontuação. Aí essas datas não devem, na verdade, coincidir com as datas da fase de análise. Vou associar aqui com uma fase de análise e vou definir quem são os servidores, né? Quem será o grupo, qual será o grupo de avaliadores e o grupo de homologadores para aquela fase de ajuste de pontuação, certo? Para cada uma dessas fases,
Acho que eu também esqueci de citar isso. Deixa eu voltar aqui para a tela inicial. Lá no menu área do PSCT, onde eu tenho inscrições, análise. O responsável pelo processo seletivo, ele tem que vir aqui nessa tela de análise e antes de começarem as análises da avaliação, definir algumas regras de distribuição. Dizer, por exemplo, que essas inscrições do curso tal não vai ser analisada por esse grupo, certo? Eu tenho, na verdade, nem distribuir. Eu ia falar de um botão aqui que a gente aparece nessa fase, que é o botão de importar inscrições. Por quê? O que a gente faz? A gente sempre preserva o que foi preenchido pelo estudante, pelo aluno. Então, nesse momento que terminou as inscrições, para iniciar a fase de análise, eu tenho que importar essas inscrições, que é basicamente criar uma cópia do que foi preenchido pelos alunos, para que a gente possa trabalhar em cima dessa cópia e poder, por exemplo, fazer a edição de notas, se for o caso, né? Então, a gente conserva o que foi preenchido pelo aluno e trabalha com uma cópia idêntica daqueles dados. Então, aparece aqui, quando eu tenho inscrições, está na fase de análise, aparece um botão aqui de importar inscrições. Para cada usuário que está avaliando, a gente criou um sistema de distribuição dessas inscrições, para não ficar o caso de eu ter todas as inscrições e as pessoas que estarem avaliando não irem escolhendo quais inscrições elas vão avaliar. Então, o que acontece? O avaliador chega nessa tela aqui, onde ele vai ter as inscrições que ele vai analisar, vem aqui na distribuição e diz que quer, na verdade não é distribuição o nome que aparece para ele, mas ele diz que quer pegar um bloco com 10 inscrições. Então, o sistema organiza essas 10 inscrições e atribui a esse avaliador, sem ele saber de quem são essas inscrições, né? E aí fica com essas inscrições, faz o procedimento de análise e tal delas, e aí envia de volta para o sistema. Tanto é que tinha aquela opção aqui de aquela status, né, aquela situação de inscrição enviada, né? Então, sempre acontece dessa forma. O avaliador, ele pega um bloco de inscrições, avalia, para cada avaliação eu tenho essa situação aqui enviada, né? Porque o avaliação faz a sua avaliação e depois devolve para o sistema. E aí acontece que pode acontecer o caso de repente, alguém está demorando mais a avaliar as inscrições. Ou então, alguém que estava avaliando as inscrições, por algum motivo ficou impedido, né? Ou não pode mais estar continuando com essa atividade. Aí eu posso vir aqui, avaliador, né, que estão bloqueados por um avaliador e certo? Da mesma forma, o comportamento é similar do ajuste de pontuação. Eu tenho que enviar ou importar as inscrições que vão para ajuste de pontuação, e aí quem está ajustando faz esse mesmo procedimento. Pega as inscrições, avalia e submete. Certo? Eu vou voltar aqui para o menu administrativo. Só para ver o que ficou faltando explicar. Os demais cadastros são cadastros básicos, como, por exemplo, as justificativas de indeferimento, né? Quais são as informações para que eu possa padronizar as justificativas de indeferimento para cada edital, né? Então, por exemplo, para o edital 55 de 2019, eu tenho 3 justificativas. Documento rasurado, notas ausentes, documento não digitalizado. Para evitar que as pessoas fiquem na dúvida do que elas vão estar avaliando. Quando for indeferir, o que elas vão colocar, né? Então, eu crio uma justificativa padrão, certo? Que aí eu coloco lá o texto daquela justificativa, né? E aí, o processo de análise aqui normalmente acontece numa sala e até eles combinam e tiram dúvidas sobre si. Como eu falei, os cadastros, os demais que faltaram, acredito que são os cadastros básicos. As modalidades, né? Quais vão ser as cotas que vão estar disponíveis. O que acontece? Essas cotas,
a gente cadastra no sistema com um texto padrão, né? E aqui no processo seletivo, esse cadastro das modalidades, eu vou corrigir ou melhorar o texto que vai estar aparecendo para o aluno no momento da inscrição, certo? Por exemplo, o texto padrão para a cota egresso de escola pública, renda inferior e não preto, pardo ou indígena, eu acho que ele fala alguma coisa aqui e cita que o aluno tenha cursado integralmente o ensino médio. Sendo que para os cursos integrados, não é ensino médio que vale, é o ensino fundamental, né? Então, sempre posso fazer um ajuste aqui para o que vai ser exibido na tela de inscrição do candidato. O que mais aqui? Resultados preliminares, pareceres dos avaliadores. O avaliador acessa aquela tela de avaliação e eu tenho aqui o registro de cada um deles, o administrador tem o registro de cada um deles, o que foi que eles fizeram, a situação de análise e se está concluído ou não. É mais para fins de consulta, isso aqui. As inscrições, né, todas as inscrições que foram submetidas, depois eu falo de filtros. Originalmente se tinha a opção de enviar e-mails para candidatos, mas isso aqui nem é utilizado, certo? Seria uma espécie de comunicador, eu ia definir um texto padrão e enviar. Foi feito em 2017, mas aí eu acho que ela não está sendo utilizada, até porque a gente tinha um problema para a questão do envio do e-mail. A gente caía muito aqui nas listas de spams quando tinha essa questão de envios de e-mail para muitas pessoas. Então, acho que isso aqui nem está sendo utilizado, mas é um comunicador, eu posso configurar para que seja disparado e-mails para os candidatos. Aqui eu tenho o cadastro, as inscrições e eu tenho os dados dos candidatos, né? De cada uma das inscrições. E aqui as avaliações dos avaliadores, né? Então, uma pequena diferença de nomenclatura de avaliações para os pareceres. Eu acho que são duas fases aí diferentes. E aí, por último, eu tenho essas consultas, certo? Que junto com elas a gente tem as colunas e esses filtros, que é mais para a gente deixou pronto para que o responsável técnico lá pelo processo seletivo pudesse estar gerando relatórios sem depender da DGTI para fazer essa opção, sem depender de mexer em código para fazer essas consultas, que seria, deixa eu abrir cada uma delas aqui. Por exemplo, eu quero gerar um relatório de candidatos que não enviaram os comprovantes, para eu poder, de repente, entrar em contato com eles e cobrar isso, para que eles não fiquem de fora do concurso, né? Então, aqui eu digo que é o relatório, aí isso aqui é mais para a parte técnica, para os responsáveis técnicos, né? Eu vou dizer de qual modelo do banco de dados eu vou estar pegando essas informações, né? Ele vai me basear no modelo de inscrição. Eu vou dizer quais vão ser os filtros que eu vou utilizar para gerar esse relatório, né? Vou dizer, eu quero que inscrição, quem tiver com inscrição concluída com valor igual a verdadeiro, venha no relatório, né? Vou gerar cada um dos filtros. Se precisar excluir um conjunto um subgrupo desse relatório, eu vou adicionar as regras de exclusão. Seria, por exemplo, quero excluir quem está com o cancelamento vazio igual a verdadeiro, ou seja, quem não cancelou, né? Então eu posso adicionar da mesma forma que eu crio as regras para filtrar, eu posso criar regras também para excluir. E aí vou informar quais vão ser as colunas que vão aparecer nesse relatório. Nesse relatório eu quero o CPF, o nome, o curso, o número do edital e o contato deles, né? Já que eu estou tentando entrar em contato. E aqui as opções de ordenação. Basicamente ele pega isso aqui, essas informações que eu estou cadastrando aqui, transforma numa consulta do banco de dados e me gera um resultado que eu clico aqui em visualizar. Ele me gera um resultado, né, com aquelas colunas que eu defini, né? E aí, se eu quiser, eu posso gerar uma planilha ou... sempre é planilha do Excel para esses relatórios. Certo? Aqui ele gera paginado, mas eu posso exportar o arquivo. Então, deixa eu voltar aqui. Aí, são essas três opções, que é a consulta. Eu vou definir as regras de colunas e vou definir as regras de filtro. Como eu falei, isso é mais para os usuários
técnico. Ele usa a notação que é utilizada para transformar a consulta no nosso banco de dados, da ferramenta do Django. Que eu expliquei é o que eu preciso para fazer o processo seletivo. E aí, se eu quiser, se vocês quiserem, o sistema também está apto a receber candidatos, receber. Opa. Ivan, escuta? Ana, tá escutando? Sim, eu estou. Mas caiu, né? Eu sabia. Voltou, pessoal? Oi, tô escutando. Vocês conseguem me ouvir bem? Tranquilo. Pronto, Sim, eu acho que caiu. Eu acho que caiu na hora que eu perguntei. Deixa eu tirar aqui o vídeo para facilitar. Tá cortando ainda, Ivan? Tá ouvindo? Opa, agora sim. Acho que estou usando o notebook aqui, o sinal do Wi-Fi. Vamos lá novamente. Bom, Ainda sem escutar, viu? Tá cortando. pronto, ver se está melhor. Opa, ainda tá cortando. Tá escutando agora, Ivan?
tá cortando. Cortando. Opa, tirei o vídeo para ver se facilitava a transmissão. Ô, escutando? Ainda tu tá cortado. Ana, tu tá escutando, né, Ana? Normal aí na sala, né? Ana? Sim, estou. É porque eu estou deixando o microfone fechado. Me Tá tudo tira uma certo. dúvida, Ana, enquanto ele volta. Você tem dúvida para tirar já com ele? Olha só, eu acho que é bem interessante o sistema, mas eu vou tentar fazer mais quando estiver simulando, porque como são muitas funcionalidades, a gente acaba se perdendo um pouquinho em algumas coisas. Uma coisa que me preocupa é que, por exemplo, aqui nós temos a avaliação do PPI, que é feita até com resultado, com recurso, e lá eles não fazem. E aí eu estou pensando como a gente fazer isso. Por quê? Porque aqui no IFE Sertão a gente tem feito, e aí ela faz como etapa de resultado. Aí eu estava aqui pensando se talvez não pudesse colocar isso já na etapa da pré-matrícula. A gente tem que amadurecer isso, para quando o candidato vem pessoalmente. Ah, entendi. Até só para a gente já fechar com ele. Ele acha que ele caiu, ele vai entrar novamente. Mas assim, pelo que eu entendi assim, em comparação com o outro, na parte de fazer a seleção para o análise curricular, ele é bem criterioso, né? Exatamente. Assim, o que eu gostei, é uma coisa que me chamou muita atenção, é a parte do remanejamento. Por quê? Aqui a gente faz manual e há muito questionamento, né? O pessoal faz porque, isso aqui vai para onde? Essa vaga vai para onde? No edital a gente tenta deixar isso claro, mas as pessoas têm dificuldade. Se cadastrando isso no sistema, facilitaria na prática essa atividade. Então, eu fiquei bem animada com essa etapa. Mas pelo que você está vendo aí, o que Ivan apresentou, a única problemática é essa que você falou do PPI, o resto tudo atende? Eu acho que sim. Então, a análise histórica ele está bem completo. Eu só fiquei pensando assim, a minha dúvida, ele apresenta como se fosse todo o portal. Quando vir para cá, vai vir esse portal, vai vir só a funcionalidade do processo seletivo. Aí eu fiquei um pouco em dúvida nisso daí, porque quando ele falou que não é muito intuitivo, aí isso me chama atenção para a gente verificar. Mas aparentemente ele atende sim à necessidade da análise histórica, porque ele contempla todas as fases, questionário socioeconômico, o candidato, como as meninas disseram, os demais falaram na outra reunião, pode mudar a qualquer tempo o documento. Aí, essa parte, por exemplo, que ele falou, o IFPB faz a análise de todas as inscrições porque
evitar diminuir a quantidade de recursos, eu achei isso positivo, que eu estava preocupada com essa quantidade. Então, assim, coisas, eu achei ele bem positivo esse sistema, só estou achando um pouco trabalhoso, aparentemente, né? Não sei se é porque eu nunca usei. Não, isso é normal, é porque todo sistema novo que a pessoa até se acostumar, depois que Ó, vocês fizerem alguns processos, aí se acostuma. Ivan, tá pessoal, escutando a gente? tô escutando bem agora. Eu acho que resolveu aqui. Ah, pronto. Mas a gente conseguiu te entender até o meu nome, qual foi a parte, bicho? Mas a gente tava te escutando, acho que tu percebeu na hora que tava caindo, não foi? Foi, eu estava finalizando, eu estava mostrando aqui dos resultados, né? E aí voltei para explicar uma parte lá da avaliação e que às vezes eu precisava, o avaliador, como ele pega um bloco de inscrições. Vocês escutaram essa parte, né? Hum. Ele pega um bloco de inscrições e às vezes o cara não finaliza ou precisa, sei lá, por algum motivo não pode continuar e aí para não ficar bloqueado, o administrador pega e distribui essas inscrições para um outro avaliador, né? Aí estava finalizando essa parte, aí fui responder a pergunta do Luciano, se não me engano, ele falou da parte lá do SISU. Aí perguntei se por hora se essa explicação só do sistema de processo seletivo estava ok, ou se vocês queriam que eu entrasse em pelo menos alguma explicação superficial de como é que funciona o processo lá de pré-matrícula, que aí envolve não só o PSCT, mas também o SISU. Deixa eu perguntar, Ana, quer perguntar para ele já as dúvidas? Não, eu queria, num outro momento, Ivan, a gente tivesse a possibilidade de fazer uma simulaçãozinha desse sistema, porque assim, é bem bacana, eu achei bem bacana o sistema, né? Mesmo que você disse que tem, como foi feito, muito um pouco apressado, mas como são muitos funcionários, eu acho que no manuseio é que a gente vai, de fato, ter um pouco de dúvida, porque eu já tenho, vendo esse sistema aqui agora, mas eu cruzo aqui as informações com a parte do edital e que a comissão já me passou. Então, Hum. assim, eu consigo visualizar muita coisa. Só que algumas coisas eu vejo que vai ser realmente eu usando, porque assim, ó, eita, isso aqui vai ser como é realmente que o sistema vai proceder Hum. Hum. Realmente, na prática. na prática, aí a gente vai encontrando os pontos de dúvida, né? Vai concretizando os pontos de dúvida. Mas assim, a gente inclusive está passando, finalizou agora essa semana um processo seletivo, e aí tem lá a Lígia, o Tiago, que é mais na parte de convocação e da pré-matrícula. Mas a Lígia e a equipe dela, eles podem explicar isso que eu te falei. Eu acho que como ela talvez tenha entendido que era uma parte mais técnica, eles têm mais detalhes de todo esse procedimento e às vezes até dificuldades que eles encontram no dia a dia por ser a área de ensino lá, né? E não ser a área técnica, né? Eles têm algumas dificuldades ou cita algumas coisas que a gente não percebe quando vai executar aqui, tendo a visão técnica, né? Então aí eles podem até ter mais essa experiência de entender a área de ensino e as dificuldades que a área de ensino tem com relação a essa aparentemente desconexão de telas do sistema. Tá? Aham. Outro ponto, Ivan, uma dúvida. É, a gente ainda aqui, a gente vai conversar. Caso a gente tenha interesse em utilizar o sistema de vocês, Hum. tem alguma logística aí, a gente mandar um ofício para o reitor, para vocês, ou alguma coisa relacionada a isso? Pronto, inclusive, tinha até esquecido de citar, a gente até já repassou esse sistema para o IFMA, que eles estão também interessados em adotar essa sistemática. Tive até uma apresentação, aí dessa vez foi um pouco mais técnica com a equipe de lá, e aí eu pedi apenas que eles enviassem, como a gente faz lá no SWAP, enviassem um ofício para o reitor, solicitando o acesso ao nosso repositório, para ter acesso ao sistema, né? E aí eles fizeram isso, o reitor aqui não negou, assim que recebeu o ofício já nos repassou, a gente criou uma conta lá no nosso repositório, onde o pessoal baixou, já instalou, já botou para rodar, já inclusive a reunião que ele marcou com a gente foi para tirar dúvidas de algumas coisas que, como vocês viram aí, né? Algumas telas
quando eu clico no resultado, ele vai para um outro sistema, né? Aí eles estavam tentando entender esses cadastros para repassar para o pessoal da área de ensino lá. Ivan, rapidinho. Sobre isso, da vez que eu tive aí, a gente levou um ofício e a gente tem o usuário já no repositório de vocês, mas o Rodrigo só liberou para a gente o swap. Isso. Porque na época a gente pegou o módulo acho que era de remanejamento, acho que era isso. Isso. Aí tu avisa se precisar, se a meta precisar mandar outro ofício, né? Porque a gente já mandou, né? Isso, assim, apesar de ser no GitLab, né, mas são repositórios diferentes e o swap nessa tratativa do IFMA, como era a primeira vez que alguém solicitava acesso a esse sistema, né, que ele foi desenvolvido aqui por a gente no IFPB, a gente pediu que fosse feito o mesmo procedimento. Aí assim que chegou o ofício lá no reitor que nos encaminhou, a gente só fez liberar o outro projeto, que era esse do portal do estudante, para quem tinha acesso ao usuário. Então já no ofício era dizendo, quero ter acesso ao sistema do portal do estudante para obtenção do módulo lá do processo seletivo, e aí já indicava quem era o usuário que ia ter acesso. Aí, no caso, já teria o usuário criado, como você bem falou, Tiago. Beleza. E outra dúvida, Ivan, não sei se ou você ou Lígia, que poder, caso a gente conseguisse uma possibilidade de um representante de vocês vir aqui para o IF Sertão, ou da equipe de Lígia, ou da tua equipe, para implantar, para dar treinamento sobre a plataforma do começo ao fim. Há essa possibilidade, a gente pagando diárias e passagem? Sim. Eu acredito que sim. Aqui na DGTI, basicamente o professor Rodrigo desenvolveu junto comigo, mas assim, ele tem muitas atribuições, inclusive com relação a vários outros sistemas. Talvez para conseguir que ele fosse seria um pouco mais complicado. Pelas atividades também que estou desenvolvendo hoje aqui, a gente possa ter alguma dificuldade de calendário. Mas a gente tem, por exemplo, na equipe da Lígia, temos um analista de TI lá, que foi o responsável por fazer essa parte técnica, ou entender essa parte técnica. Talvez até seja o caso para a gente atribuir lá a Lígia e ela provavelmente vai definir ele ou alguém da equipe dela lá para fazer esses treinamentos. Eu acho que ele conhece o fluxo de implantação e de funcionamento do sistema, né? É o Tiago, né? Ele conhece mais, não é nem o Tiago, Kelson lá, que é o analista. O Tiago, ele é da parte técnica, ou da parte de editais. Ele conhece Kelson é o... Cortou, Vanessa. Kelson foi o que participou da reunião com a gente. Pronto, ele é analista de TI, lá do setor de Lígia, e aí talvez ele participou da implantação, ou na verdade do fluxo de implantação desse sistema lá no setor da Lígia, né? Então ele vem acompanhando desde o ano 2017, ele vem, inclusive até administrou, numa época que a Lígia estava impedida de participar, ele administrou lá o sistema para o uso, né? Os cadastros, né? Porque às vezes a gente esquece. Muitas das coisas que eu apresentei aqui eu esquecia que tinha que ter uma etapa anterior para poder dar continuidade. Aí eles estão vivenciando isso, eles têm essa experiência melhor. Da parte técnica, aí como seria, vamos dizer assim, eu acredito que para a implantação da parte técnica seria bem menos tempo, precisaria de menos dias ou horas para isso. A gente às vezes até consegue fazer por videoconferência, eu posso até destinar a Rodrigo para dar as orientações aí no que precisar, para instalar, a gente precisa instalar tais configurações, tais coisas, a gente precisa cadastrar. Lá no IFMA, com relação a essa parte técnica, eles foram bem autodidatas com relação a isso, mas a gente sempre está à disposição para poder contribuir também. Então tranquilo. A gente também ficou surpreso, justamente por citar essas características que eu falei, que ele não foi feito nas pressas, mas tinha um calendário apertado, então a gente focou muito nas funcionalidades, não tentou deixar o sistema bem genérico. E até eu me surpreendi de eles terem conseguido implantar, porque a gente tem vários cadastros que eu rodo lá e ele automaticamente cadastra, eles conseguiram implantar isso com
as dificuldades, óbvio, mas com bem menos dificuldades do que eu imaginava. Então, acho que é mais tranquilo essa parte técnica. Mas pelo que eu estou vendo aí, o principal é mais o domínio do fluxo. Isso, Mas eu exato. acho que a medida que o cara for fazer um, dois, três editais, você já vai dominando. É questão Isso, de costume exato. daí. Ana, Luciano, Tiago, quer fazer alguma pergunta mais para Ivan? Ivan, só uma situação. Aqui, eu comentei há pouco com a Milton, nós temos a verificação dos pretos pardos e indígenas, né? Sim. Aí vocês não fazem aí com essa comissão. Nós temos feito por um tempo. Aí a Sim. minha pergunta, se a gente fosse fazer essa avaliação, a gente teria como estar publicando esse resultado, em caso seria algo à parte, ou pode incluir no sistema, ou no sistema a gente incluiria apenas uma forma de recurso para isso? Então, uma ideia. É, é uma pergunta pertinente. Com relação aos recursos, poderia sim ser utilizado o sistema. A minha preocupação é com relação à eliminação dos candidatos que, porventura, isso é uma fase eliminatória, né? Os candidatos que o parecer, né, não forem para o indeferimento na participação da cota, eu acho que não sei como é que a gente faria, mas aí teria que modificar o sistema para que o candidato não fosse submetido, eu não sei como é que é as regras de vocês, se uma vez eliminado na aferição do preto pardo indígena, se ele perde o direito à vaga ou à inscrição dele, né? Aí, havendo isso, a gente teria que criar no sistema uma espécie de retirada, né? Ou eliminação de candidatos para que ele não aparecesse no resultado final. Ou então, de posse dos arquivos do resultado final, esse resultado fosse gerado manualmente, já que essa seria a última etapa do processo. Hoje aqui Aí, no, pode falar. hoje aqui no IFPB não é a mesma fase, mas existe o curso de música que o setor lá de processos seletivos decidiu colocar uma etapa adicional, que é a etapa de teste prático. E aí a gente até foi pego de surpresa, porque também foi bem mais em cima da hora e a gente não tinha como mudar o sistema para incluir essa análise. O que foi que foi sugerido? É que essa etapa de análise prática fosse feita sem ser via sistema, então eles iriam coletar as notas, a gente conseguiria pegar um relatório e importar novamente essas notas para o sistema, né? O processo de resultado final do PSCT seria prejudicado, porque essa importação, diante até do prazo que a gente tinha, não iria modificar o resultado final do PSCT, mas iria gerar uma listagem ou uma relação correta de candidatos aprovados para as etapas seguintes, que era da pré-matrícula e o fluxo até chegar na matrícula do SUAP. Então a gente tem Certo. também essa funcionalidade de importar esse resultado. Uma outra forma que eu estava pensando poderia até ser no período da pré-matrícula, um exemplo, mesmo que tenha tido resultado, porque eu lembro que o pessoal, Lígia e Kelson, falaram que caso o candidato não seja atendido na cota, aí ele é remanejado para ampla concorrência. Isso. E poderia sim atender dessa forma. Nesse edital que nós estamos aqui, ele fala desse jeito, que caso o candidato não seja indeferido no PPI, por exemplo, ele ia ser remanejado para ampla. O sistema ele faz isso, através daquele cadastro que você falou de cotas, Na remanejamento? verdade, eu acho que talvez não tenha sido bem explicado essa parte em específico, havendo alguma confusão. Ele não faz o remanejamento. O que acontece aqui é que o candidato que se inscreve em cota, no final a gente duplica para que ele também apareça na ampla concorrência, né? Então, por exemplo, o cara que tirou a nota 10 e ele era cotista, ele vai aparecer lá em primeiro colocado na listagem de cota e também vai aparecer em primeiro colocado, né, ou dependendo do critério de desempate, ele também vai aparecer na listagem de ampla concorrência. Aí, para matrícula, o candidato que não tivesse a comprovação da cota,
Aí, como ele foi convocado também na ampla concorrência, aí o pessoal inscrevia ele ou informava que o deferimento da inscrição dele não era na convocação da cota, e sim na convocação da ampla concorrência. Aí no Mas sistema assim, no, tem no como caso de fazer isso. vocês, seria antes do resultado, né? E isso a gente faz nessa fase que a gente chama de pré-matrícula, que é após o resultado do processo seletivo. Uhum, exato. No caso em específico que você falou de remover ou tirá-lo da inscrição, teria que ser incluído no sistema. Essa etapa de ainda antes do resultado, eliminar ou modificar a inscrição dele para, em vez de ser inscrição como cotista, ser uma inscrição de ampla concorrência. Como eu não entendi. Como é que seria ele mudar, a gente mudar? Como eu não Não, entendi. teria que ser modificado o sistema, eu falei, para o sistema fazer essa mudança antes do resultado. Ah, entendi, entendi. Mas hoje o sistema ele contempla essas duas listas. Ele tem como duplicar esse candidato nas duas listas, da ampla Isso, e da cota, não é isso? isso, ele duplica, E porque a nossa aferição só é feita no momento da matrícula. Aham, entendi. Pronto. Porque aí a gente pouparia mudanças e alterações no sistema, se a gente adotando o de vocês. E Isso. no caso de adotar de vocês, essas funcionalidades disponíveis seriam essa do processo seletivo ou esse portal como um todo? Porque você apresentou de uma maneira bem geral, bem ampla. Aí eu Isso. queria entender um pouquinho. Assim, seria o portal como um todo. A diferença é que vocês poderiam optar por não estar fazendo todos os cadastros do portal. O portal de vocês teriam menos informações cadastradas, mas aí seria utilizado com o objetivo do processo seletivo. Mas Entendi. aí exigiria sim a implantação de todo o portal. Aí pode até mudar o nome de repente, para portal de processo seletivo. Entendi, porque, mas ele é bem interessante, porque ele vem como vocês falaram, concentram várias informações importantes para o aluno, né? Para que o aluno veja o guia de cursos, né? E várias funcionalidades interessantes. Isso. Bom, Oi? Caiu, voltou, né? não, eu Como? tinha ficado em silêncio. Eu não sei se Ana. Não, tranquilo. Por enquanto, acho que, como eu disse, a gente vai manuseando, vão vindo as dúvidas, né? Porque eu gosto muito quando o sistema é bem intuitivo, no sentido de facilitar para o aluno, mas se a gente se apropriar da informação, a gente consegue passar para o candidato tranquilidade, para os servidores, e a gente conseguindo, assim, se for adotar o sistema, a presença de vocês aqui vai ser muito pertinente, porque vai capacitar, né, trazer essa informação mais segura, porque até o momento a gente está assim, gostando, mas está distante. Então, quando estiver bem pertinho, vai ser bem mais produtivo. Eu Isso, acho que exato. tem tudo para dar certo. Certo. Vamos torcer aí. Pronto, Tiago, tá tranquilo, né, Tiago? Tá tranquilo, tranquilo. Você gostou do meu cartão, né? Como ele é feito em Django também, Isso. né? Eu coloco ele aqui para rodar e a gente começa os testes. Pronto. Ana, mais alguma pergunta, Ana? Não, por enquanto, não. Obrigada. Pronto, Agradeço. Ana, agradecer aí tua disponibilidade aí para dar uma geral. Foi até bom essa gravação, que já vai servir como tutorial, né? Se tiver alguma dúvida, o pessoal já vai ter acesso à gravação. A gente vai conversar essa semana ainda Uhum. e qualquer dúvida assim de acesso, se a gente realmente decidir for utilizar o sistema, eu entro em contato contigo só para a gente formalizar, mandar o ofício Pronto. e ver um momento só para fazer a instalação e implantação dele daí. Pronto. Pronto. Tranquilo. Tá bom? Bom, como eu falei, né? A gente está à disposição aqui para no que precisar.
tirar dúvida. O Tiago acho que já veio até aqui, né? Inclusive o Tiago é de João Pessoa, né, Tiago? Isso é. Mas aí, assim, a gente está aqui de portas abertas, assim, e sempre com um canal de comunicação também, quando não puder estar presente, para esclarecer essas dúvidas sempre que precisar, né? Só vou pedir desculpa porque realmente a gente teve esse problema de conexão e não conseguiu ter um fluxo contínuo na nossa gravação aí, né? Teve as interrupções, mas assim, do resto, a gente está aqui disponível para ajudar no que puder. Não, mas eu te dei uma visão muito boa. Foi até mais do que a gente imaginava Pronto, daí. ótimo. Então, cara, um abraço. Bora almoçar que já tá no horário. Está ok. Abraço aí a Valeu. todos e até a próxima. Abraço. Até mais, cara. Tchau.